Bom, pessoal, nossa tela tá. Vocês estão conseguindo visualizar a minha tela? Se estão, o que vocês estão conseguindo ver? Porque eu abri duas coisas aqui, eu não sei qual que vocês estão que está compartilhando mais. Confere para mim, por favor. É uma do slide. Do slide? Tem um monte de slidezinho, né? Isso. Beleza. Então, aí eu vou mexer neles, aí vocês falam para mim se vai alterar ou não, tá bom? Deixa eu só minimizar aqui para eu conseguir ver aqui. Tá passando o slide ou não? Tá, não. Não. Aí só tá um monte de slidezinho só. Só. Deixa eu mudar aqui para ver se eu consigo colocar ele para compartilhar dessa forma. Agora sim. Confere para mim aí se está compartilhando e está num slide, tá? Segunda lei. Agora foi. Oi, beleza. Bom, meninos, olha só. Então, para quem chegou agora, bom dia, né? Na última aula, nós estávamos introduzindo a segunda lei de Mendel. Aí eu vou falar de novo sobre esse assunto, porque assim parece que ficou meio vago, né? Então a gente vai retomar, falar de novo sobre esse assunto. E aí eu quero que vocês perguntem, né? Claro, se tiver dúvida, e eu acredito que deva ter, que vocês perguntem para a gente estar sanando essas dúvidas. Por isso que a gente está até retomando esse conteúdo novamente, para a gente entender ele mesmo. Bom, na segunda lei, a gente também chama ela de lei do dihibridismo. Di significa dois. Híbrido quer dizer heterozigoto. Então, na segunda lei, eu vou estudar duas ou mais características ao mesmo tempo. Só que, por agora, não vamos preocupar com esse mais características, não. Então, vamos nos ater, por enquanto, a duas características, né? Na primeira lei de Mendel, a gente estudava apenas uma característica por vez. Aqui na segunda lei, a gente vai estudar duas características só por enquanto, tá? Então, aqui na segunda lei, a gente vai estudar ao mesmo tempo duas características. Como assim duas características, né? Então, por exemplo, assim, eu quero saber qual a probabilidade de eu ter um filho albino, então albino é uma característica, e que meu filho tenha cabelo crespo. Cabelo crespo é outra característica. Então, a gente vai estudar essas duas características ao mesmo tempo, tá? Então, na segunda lei, a gente vai estudar as duas características simultaneamente, tá? Bom, então aqui a gente vai estudar as duas características ao mesmo tempo, essas duas heranças ao mesmo tempo, né? E por que a gente estuda elas? Por que tem como a gente estudar, né? Como ocorre essa herança? Essas características, elas estão, como a gente falou na outra aula, em cromossomos homólogos distintos. Então, cada par de gene desse está em um cromossomo diferente do outro, tá? E aí a gente vai ter aqui, né, o modelo, né, que Mendel estabeleceu para essas características diferentes, né? Então, ele analisou as características das ervilhas, né? Duas características por vez, e aí ele vai olhar aqui cada fator para característica. Então, por exemplo, aqui a gente tem, na ervilha, ele analisou duas características. Uma, a cor da ervilha, e a outra característica, a forma da ervilha. Então, como assim? Então, ele sabia que das ervilhas que ele cultivava, ele tinha ervilha que era de cor amarela e outra ervilha que era de cor verde. E ele também via que na mesma ervilha que era amarela, ela tinha o formato da semente todo lisinho. Então, essa ervilha, ao mesmo tempo que ela tinha cor amarela, ela também tinha forma lisa. Então, a casquinha da semente era toda lisinha. Então, ele observou que numa ervilha,
ele tinha a cor amarela e tinha também a forma lisa. E aí, outra ervilha que ele cultivava, que ele tinha lá, que ele plantava, que ele cultivava, ele observava que ele tinha nela a cor verde e a forma da semente, né, não era lisa, era rugosa, era toda enrugadinha. E aí, o que ele resolveu fazer? Ele sabia que essas duas espécies eram puras. O que quer dizer pura? Puro aqui é a mesma coisa que o homozigoto, mas o puro significa que ela não havia mistura de material genético com outra planta, né? Então, por isso, puras. Né? E toda planta pura também é homozigoto. E aí, ele pegou essas duas plantas puras e fez o cruzamento entre elas. Então, ele cruzou essas duas plantas. Então, a geração parietal, ele pegou lá a ervilha de cor amarela com forma lisa, são duas características, cruzou com outra ervilha de cor verde e forma rugosa, então, duas características. Bom, primeira coisa que eu tenho que saber é retirar os gametas. O que são gametas? Gametas são as células reprodutoras. No caso de animais, gametas são óvulos e espermatozoides, né? No caso de planta, a gente vai ver que não recebe esse nome, mas não precisamos ater esse detalhe por enquanto. Então, vamos ver aqui. A primeira coisa que ele fez, que a gente vai ter aqui nesse quadro que está aqui mostrando, seriam os gametas. O que é o gameta? Então, gameta é a célula reprodutora. Agora, eu vou ter que descobrir qual que é o gameta produzido pela planta, que é amarela lisa, né? Ah, mas aqui tá fácil, tá escrito aí no slide, vezão é ramo. Mas por que vezão é ramo? O gameta, ele nunca tem um par de genes. O gameta, ele tem um gene de cada par, certo? Então, num gameta, numa célula reprodutora, eu nunca encontro par de genes, a não ser que tenha um erro ali, tá? Eu vou encontrar um gene de cada par. Então, vamos pensar o seguinte, a planta que tem semente amarela e forma lisa, o genótipo dela é vezão, vezão, errão, errão. Se ela é vezão, vezão, para esse par, então V com V é um par. Esse par vezão, vezão, ele vai passar para o gameta, para a célula reprodutora, o gene vezão. E o outro par, errão, errão. Ele só pode passar para o seu gameta o gene errão. Então, o gameta, a célula reprodutora, vai ter o gene vezão, errão, isso da ervilha que tem cor amarela e forma lisa. Já da ervilha, cuja cor é verde e a forma é rugosa, ela vai ter qual gameta, qual genes no seu gameta. Né? Se ela é vezim, vezim, é rim, ela só pode formar gametas com gene vezim e rim. Então, eu vou ter que pensar o seguinte, o gameta, ele tem apenas um gene de cada par, ele não tem pares de genes. O genótipo é que tem pares de genes. Então, aqui no gameta, eu vou ter um gene, ou seja, uma letrinha de cada par, tá? Bom, então ficou aqui os gametas da geração parietal, ficou vezão e errão, e vezim e errim. Quando ocorreu a união desses gametas, que é o que a gente chama de fecundação aqui na biologia, formou a primeira geração de filhos, que é o que a gente chama de F1. Essa primeira geração de filhos ficou com genótipo vezão, vezim, errão, errim. E aí essas plantas, todas elas são 100% de cor amarela e de forma lisa. Só que ela é heterozigota nos dois pares de genes. Olha só, ela é vezão, vezim, heterozigoto, porque eu tenho um maiúsculo e minúsculo. Errão, errim, heterozigoto, porque eu tenho um maiúsculo e minúsculo. Então, eu posso falar que essa planta ela é dihíbrida. O que é isso? De dois. Eu tenho dois pares, vezão e errão. Né? Híbrido, heterozigoto. Híbrido é a mesma coisa que heterozigoto. Então, eu tenho dois pares de genes e os dois são heterozigotos. Então, eu tenho um caso de dihibridismo, certo? Então, até aqui, tranquilo, né?
ou eu estou sozinha nessa aula? Porque só está eu falando, tranquilo aqui, tem dúvida até agora no que eu falei ou não? Tranquilo, professora. Hum? Tranquilo. Posso seguir? Todo mundo está entendendo? Todo mundo entendendo aí? Se não, pode falar que eu vou repetir. A gente volta, tenta explicar novamente de outra forma. Tranquilo, então? Sim, pode falar. Repete para mim só a questão do dihibridismo que a senhora fala. Certo. Então, vamos olhar aqui, ó. Vamos olhar até para a gente entender como que ele formou. Os gametas, que são as células reprodutoras, né? No caso, a célula reprodutora da planta amarela lisa, ela tem o gene Vzão e Rão. Então, célula reprodutora nunca tem par. A célula reprodutora da planta verde rugosa tem o gene Vzim e Rim. Quando juntou os dois, então eu vou juntar par com par. Então, a mesma letra do alfabeto é para a outra. Então, quando juntou os dois, eu vou ter aqui o gene Vzão, né? E Vzim, e Rão e Rim. Esse genótipo que eu tenho, que é Vzão, Vzim, Rão, Rim, eu posso chamá-lo de dihíbrido. Por que dihíbrido? Porque é dois. São dois pares de genes. Ah, se fosse três, triíbrido. Tá? Se fosse mais do que três, polihíbrido. Né? Então, aqui eu tenho dois pares, o par V e o par R. Então, são dois pares de. Por que híbrido? Híbrido significa heterozigoto. Então, eu tenho os dois pares aqui no F1, né, que está lá 100% amarela lisa, heterozigoto. Eu tenho dois pares heterozigotos. Eu tenho o par Vzão, Vzim, e eu tenho o par Rão, Rim. Então, aqui nessa bola amarela que está aqui embaixo, eu tenho dois pares heterozigotos. Então, dois quer dizer di e híbrido quer dizer heterozigoto. Então, esse é um genótipo dihíbrido. Então, se, por exemplo, trouxer um exercício e falar para vocês, faça um cruzamento entre dois dihíbridos. Você vai pegar esse daqui, ó, Vzão, Vzim, Rão, Rim, cruzar com Vzão, Vzim, Rão, Rim. Ou, se você quiser usar outra letra, você pode pegar lá um outro dihíbrido. Azão, Azim, Bzão, Bzim. Por quê? Porque tem dois pares. Híbrido, porque os dois são heterozigotos. Os dois pares são heterozigotos. Bom, agora eu vou colocar aqui os gametas desse dihíbrido. O que é o gameta? Gameta é a célula reprodutora. E o que eu falei agorinha? Célula reprodutora nunca tem par de genes. A célula reprodutora, ela vai ter um gene de cada par. Então, o genótipo que eu tenho para tirar as células reprodutoras agora é Vzão, Vzim, Rão, Rim. A gente vai fazer aqui tá já tirado eles, mas para tirar eu vou fazer o seguinte: existe um conteúdo na matemática chamado propriedade distributiva. E aqui é praticamente isso. Então, eu vou pegar esse primeiro par, que é Vzão, Vzim, e vou combinar cada gene do primeiro par com cada gene do segundo par. Então, é como se eu pegasse aqui, ó. Então, eu vou olhar lá naquela segunda bola amarela, né? Que é o Vzão, Vzim, Rão, Rim. Então, vou pegar ele aqui, né? E eu vou pegar esse Vzão e combinar ele com cada gene do segundo par. Então, eu vou combinar aqui, ó, Vzão com Rão. Então, eu acho um gameta Vzão, Rão. Eu posso combinar o Vzão com Rim. Então, vou achar aqui um gameta Vzão, Rim. O Vzão, eu já combinei com as duas letras do segundo par. Então, agora eu não preciso mais usar o Vzão. A possibilidade para ele já acabou. Agora, eu vou pegar o Vzim. Então, eu posso ter Vzim com Rão, coloquei aqui, e Vzim com Rim, coloquei aqui. Bom, então até agora eu não fiz cruzamento algum. Eu só tirei os gametas. Aqui, nesse primeiro aqui, ó, para achar o genótipo, eu só juntei, porque ele era, como ele era homozigoto nos dois pares, né? Então, eu não precisaria nem fazer cruzamento, tá? Pela lógica, eu já consigo achar. Agora, aqui vai ser diferente,
Por que é diferente? Porque ele tem 4 gametas diferentes. Como ele tem 4 gametas diferentes, né? Essa vai ter uma combinação diferente, tá? Bom, então aqui a gente vai encontrar essa combinação, né? De que forma? Só um momentinho, então. Então, aqui, ó. A gente vai ver que vai ocorrer a segregação dos 2 pares de... O que vai acontecer? O Vzão, ele vai se combinar com cada gene. Professora, tá travando. Não sei se é só para mim. Para mim também. Parece que travou aí. Voltou agora. Então, aqui, ó, voltando aqui. Então, esse Vzão, né, que é do primeiro par, ele pode se combinar com o errão e formar um gameta, Vzão, errão. Ele pode se combinar também com um errinho e formar um outro gameta, Vzinho, errinho. E o Vzinho, ele também pode se combinar com o errão, formar um gameta, Vzinho, errão. E o Vzinho também pode se combinar com o errinho, formar um gameta, Vzinho, errinho. Então, eu tenho 4 combinações diferentes, tá? Então, se eu tenho 2 pares de genes, e eles são díhíbridos, heterozigotos nos 2 pares, né? Eu vou ter 4 combinações de gametas diferentes, certo? Bom, essas 4 combinações, eu vou fazer o cruzamento. Então, eu vou fazer agora o cruzamento usando, né, os 2 díhíbridos, cruzando 2 díhíbridos, que era esse daqui, que a gente estava falando aqui antes, ó. Isso aqui, ó. Então, eu vou cruzar Vzão, Vzinho, errão, errinho, que é o F1, com outro Vzão, Vzinho, errão, errinho, para achar o F2, certo? Então, eu vou achar o F2 agora. Então, a primeira coisa que eu tenho que aprender é tirar os gametas. Dúvida em tirar esses gametas, gente? Dúvida ou não? Não. Começo. Tranquilo? Bom, tirou os gametas, a outra coisa que eu vou fazer é montar o meu quadro, tá? Eu vou até repetir esse aqui depois, eu vou usar outro instrumento aqui, e aí a gente depois vai ver. Como que eu vou montar o meu quadro? Então, o meu quadro agora, ele vai crescer. Como eu tenho 2 pares de genes, um par de gene me dava 4 resultados. 2 pares vão me dar 16. Então, ó, um par me dá 4. 2 pares, 4 vezes 4, 16. Então, o meu quadro agora vai crescer. Ele vai ter 16 resultados. Então, eu vou ter aqui, ó, vou colocar os gametas na extremidade. Então, aqui, por exemplo, ó, Vzão, errão, é o gameta que eu achei. Vzão, errim, Vzinho, errão e Vzinho, errim. Na outra extremidade, também coloco esses gametas. Vzão, errão, Vzão, errim, Vzinho, errão e Vzinho, errim, certo? E agora eu vou juntar. Como assim juntar? Eu vou imaginar aqui linhas e colunas. Então, na horizontal, os gametas que estão na horizontal são as minhas linhas. Os gametas que estão na vertical, igual esses daqui que estão coloridos, são as minhas colunas. Então, eu vou juntar a primeira linha com a primeira coluna. Então, vai ficar Vzão, Vzão, errão, errão. Primeira linha com segunda coluna, primeira linha com terceira coluna, primeira linha com a quarta coluna. E assim por diante. Vou descer para a segunda linha e vou juntando, tá? Bom, aqui dá para a gente ver, né, pelo resultado, que eu vou ter todos que têm o gene Vzão e errão, que é o dominante, vão ser de cor amarela e forma lisa. Então, até pelo genótipo e pela própria fenótipo que ele trouxe junto,
dá para a gente calcular, para a gente descobrir aqui, que eu tenho, ó, na primeira linha eu tenho 4 amarelos lisos. Na segunda linha eu tenho 1, né? Então, 4 mais 1, 5. Na terceira linha eu tenho 2, então 5, né? Mais 2, 7. Ah, não, contei errado, aqui tenho 2, ó. Na segunda linha eu também tenho 2. Então, 4 mais 2 aqui, né? 6. Mais 2 na terceira linha, 8. Mais 1 na quarta linha, 9. Então, eu vou ter 9 amarelos lisos. Esse daqui, ó, na segunda linha, ele é amarelo também. Só que dá para ver pela forma dele que ele é rugoso. Então, nessa segunda linha, eu tenho 2 dele. Na terceira linha, eu não tenho nenhum. Na quarta linha, eu tenho 1. Então, eu vou ter 3, né, em 16, que são amarelos rugosos. Aqui eu tenho verde, na terceira linha eu tenho verde liso. Então, eu tenho 2 na terceira linha e mais 1 na quarta linha. Então, eu tenho 3 em 16, que são verdes lisos. E na última linha eu tenho apenas um verde rugoso, certo? Então, aqui, eu vou olhar essa proporção que a gente estava falando. Então, no quadro, eu tenho apenas um resultado em 16, que foi vezão, vezão, errão, errão. Eu tenho 2 resultados que deram vezão, vezão, errão, errim. Eu tenho 2 resultados de vezão, 2 genótipos, né, que são vezão, vezim, errão, errão. E eu tenho 4 que sempre quando eu cruzar 2 híbridos ficam na diagonal, que são vezão, vezim, errão, errim. Então, juntando esses todos, ó, 1 mais 2 aqui, 3, mais esses 2 aqui, 5, mais esses 4, 9. Todos eles têm o gene vezão e errão. Então, todos eles são amarelos e lisos. Eu tenho também um em 16, que é vezão, vezão, errim, errim. Tá? Então, vezão, vezão, errim, errim, é bem esse daqui, ó. E eu tenho 2, vezão, vezim, errim, errim, que é esse e esse daqui. Então, eu tenho 3 sementes que são amarelas e rugosas. Bom, eu tenho também uma em 16, que é vezim, vezim, errim, errim, que é bem esse primeiro verde aqui, ó. E eu tenho 2 em 16, que é vezim, vezim, errão, errim, que é essa aqui e essa aqui de baixo. Então, eu vou ter 3 que são verdes lisas. Por que elas são verdes? Porque elas são recessivas no primeiro par, elas são vezim. Por que elas são lisas? Porque elas são dominantes no segundo par. Então, ela pode ser vezão, errão, errão, ou errão, errim. E eu tenho apenas uma que é vezim, vezim, errim, errim, que ela é verde e rugosa ao mesmo tempo. Tá? Bom, então aqui, para o gameta, depois até eu vou voltar nessa parte de determinação, porque eu já queria que a gente concentrasse mesmo em aprender, depois eu até volto nesse slide aqui, em aprender a fazer o cruzamento. Então, a segunda lei de Mendel, né, os fatores para as 2 ou mais características são transmitidos de forma totalmente independente, né? Ou seja, não existe uma interferência num par no outro. Então, o que diz a primeira lei de Mendel é que são pares de fatores, que na verdade são pares de genes, que são transmitidos independentemente. Por quê? Hoje, atualmente, né, e a gente vai estudar isso mais para frente, a gente sabe que tem genes ligados. O que é genes ligados? São genes que estão presentes no mesmo cromossomo. Aí, essa segunda lei não é válida para ele. Mas é uma exceção, que a gente não vai falar disso agora. A gente só está dizendo que essa segunda lei, ela não é unânime em todos os casos. Ela tem exceção, como tudo na vida tem alguma exceção, tá? Mas aqui, por enquanto, a gente vai estudar genes que estão em cromossomos diferentes e, portanto, um par de gene não interfere, né, na manifestação do outro par, né, nem na formação dos gametas dele, tá? Então, aqui, para a formação dos meus gametas, existe uma divisão celular, que vocês estudaram lá no primeiro ano, e que eu tenho que lembrar, porque isso aqui também pode cair numa prova, no Enem, alguma coisa assim, e eu tenho que entender isso aqui para compreender, né,
essa segregação independente. O que é segregação? Separação. Então, olha lá no começo, aqui em cima, nessa bola, a primeira bolinha de cima, eu tenho, ó, 2 cromossomos juntos. E eles têm o gene azão. Então, azão. Esses azulzinhos, 2 cromossomos juntos, são cromossomos homólogos. E tem o par de genes, azinho. Aqui, bezinho, e aqui, bezão. Beleza. O que vai acontecer? Eu vou ter uma divisão celular chamada meiose, que é a divisão celular que divide ao meio o número de cromossomos. Então, ela vai partir os cromossomos que estão aos pares, os homólogos. Se ela separa os cromossomos homólogos, o que ela vai fazer? Ela vai também separar o par de genes. Então, aqui, os cromossomos estão duplicados, né? E aqui eles vão parear, homólogo com homólogo. Então, A é par de A, B é par de B, tá? Bom, e o que vai acontecer? Na meiose, a gente vai ver que ela vai separar os pares de homólogos. E lá no finalzinho dela, vai ter todo o processo de prófase, metáfase, anáfase, telófase, né? Quem não está lembrado disso vai ter que dar uma recordada, porque se a gente for rever todas essas etapas, eu vou ficar aqui umas 10 aulas só falando da meiose. Então, a gente tem que rever isso, que é conteúdo do segundo, do primeiro, aliás. Então, a gente vai ver que ocorre todas aquelas etapas de prófase, metáfase, anáfase, telófase 1 e telófase 2. E no final da meiose, eu não vou ter mais o par de genes. Eu vou ter um gene de cada par. Olha só, aqui, ó, lá no começo, tá um xizinho duplicado, tal. No finalzinho, eu tenho só como se fosse uma perninha, porque separou os cromossomos duplicados. Separou também os pares de homólogos. Então, aqui eu vou ter o gameta com um gene, né, de cada par, que existia antes. Eu não vou ter mais os pares de genes. Então, lembra, né, para formar o gameta, eu tenho que ocorrer uma meiose, uma divisão celular, que ela vai separar os pares de genes, tá? Esse aqui a gente já não vai falar disso aqui agora. Eu vou pegar agora uma outra coisinha que eu vou compartilhar com vocês entrando nisso daí, tá? Vamos compartilhar uma outra coisa aqui que eu gostaria de mostrar para a gente continuar nesse sentido de fazer o cruzamento, porque eu preciso agora aprender a fazer esse cruzamento, tá? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar um negocinho aqui com vocês. Aqui. Isso daqui que eu quero. Como está conseguindo compartilhar essa tela aqui, que não é de slide, é do John Board, então, uma coisa assim? Estão conseguindo compartilhar? Ou não? Sim. Sim, né? Então, ó, então o que a gente está falando, né? E o que eu quero agora é entender o cruzamento, como fazer o cruzamento. Então, na segunda lei de Mendel, a segunda lei de Mendel, né? Os pares de genes se segregam independentemente um do outro. É isso que fala a segunda lei de Mendel. E eles se segregam para formar os gametas. O que segregam? Se separam. Então, os pares de genes se separam, um independente do outro, para formar os gametas, para formar as células reprodutoras. Então, por exemplo, aqui, ó, eu coloquei um genótipo aqui, Vzão, Vzim, Rrão, Rrim, que é o que a gente está falando aí desde o comecinho. E aí, esse genótipo ele vai produzir gametas. Quais gametas que ele pode produzir? Vzão, Rrão, Vzão, Rrim, Vzim, Rrão e Vzim, Rrim. Lembra, eu vou pegar uma letra do primeiro par e combinar com as duas do segundo. Então, peguei o Vzão, combinei com o Rrão. Ficou Vzão, Rrão. Peguei o Vzão, combinei com o Rrim. Ficou o gameta, Vzim, Rrim. Agora, eu vou pegar a segunda letra do primeiro par. Vzim e combinar com o Rrão. Depois, Vzim, combinar com o Rrim. E aí, eu vou ter os 4 gametas. Então, aqui, de novo, né, as ervilhas lá, uma amarela lisa, a outra verde rugosa, né? Elas eram puras, então Vzão, Rrão, Rrão, cruzou com Vzim, Rrim, Rrim. E nasceu 100% Vzão, Vzim, Rrão, Rrim. Por que eu sei? Desse par Vzão,
né, o gameta vai ter só Vzão. Desse par errão, o gameta vai ter só errão, porque ele não tem outra possibilidade. Desse aqui, ó, do par Vzinho, o gameta vai ter só GNVzinho. E aqui, só GNRinho. Então, eu vou juntar Vzão, errão, com Vzinho, errinho. E aí vai ficar fácil para mim fazer o cruzamento. Eu não preciso fazer quadro nenhum. Vai ficar o genótipo Vzão, Vzinho, errão, errinho. 100%. Agora aqui, quando eu tiver esse quadro, Vzão, Vzinho, errão, errinho, com Vzão, Vzinho, errão, errinho. Agora eu tenho que tirar aqueles gametas que nós falamos e juntar eles, né, linha com coluna, certo? Que foi o que a gente falou na outra aula. Bom, vamos tentar agora fazer um cruzamento aqui, certo? Então, a gente vai tentar fazer um cruzamento nesse quadro aqui, né? Então, eu tenho, meu cruzamento é azão, azim, bezão, bezim, com azão, azim, bezão, bezim. Eu gostaria que agora vocês pegassem o caderno de vocês e tentassem fazer esse cruzamento no caderno. Bom, porque aí não adianta só eu fazer, porque eu já sei, né? Aí quem tem que tentar fazer para ver se consegue fazer é vocês, né? Então a gente vamos tentar fazendo no caderno para a gente já ir tirando, né? Tentando esclarecer as dúvidas. Então, a primeira coisa que eu faço, tirar os gametas. Eu já até coloquei o gameta aqui embaixo, mas vou explicar de novo. Então, eu vou pegar esse primeiro par. O primeiro par é azão, azinho. Vou pegar a primeira letra do primeiro par, azão. Então, vou pegar esse azão e combinar com a primeira letra do segundo par. Então, vai ficar aqui, né, para mim, azão. Agora que é difícil para mim. Azão. E, que feio, bezão. Certo? Agora, o segundo gameta. Vou combinar esse azão com a segunda letra do segundo par. Então, vai ficar azão e bezinho. Agora, o azão eu já combinei com as duas letras do segundo par. Eu vou combinar agora o azinho. Então, vai ficar aqui azinho, bezão. Ô, letra abençoada. Azinho, bezão. E depois eu vou combinar esse azinho com a segunda letra do segundo par. Então, vai ficar azinho, bezinho. Certo? Agora, a mesma coisa eu vou fazer com esse daqui, ó. Certo? Então, eu fiz com esse genótipo, tirei os gametas dele. E agora eu vou fazer com esse. Então, vai ficar aqui, ó, de novo. Azão e bezão. Por que azão, bezão? Foi a primeira letra do primeiro par com a primeira letra do segundo par. E agora eu vou pegar aqui a primeira letra do primeiro par, que é azão, e combinar com a segunda letra do segundo par. Então, vai ficar azão, bezinho. Vou pegar agora, o azão combinou com as duas letras, então ele já foi, né? Ah, mas e azão e azim? Não posso colocar as duas letras do mesmo par, certo? Então, agora eu vou pegar azinho e vou combinar ele com bezão. E agora eu vou pegar o azinho e vou combinar ele com o bezinho. Certo? Então, eu tirei os gametas. E agora, o que eu vou fazer? Então, eu vou imaginar linhas e colunas no meu quadro. Então, aqui, na horizontal, eu vou ter as colunas. Na vertical, eu vou ter as linhas. Então, eu vou combinar a primeira linha com a primeira coluna. E vou juntar par com par. A é par de A, B é par de B. Então, eu vou juntar eles agora. Aqui é azão e bezão. Aqui é azão e bezão. Então, vai ficar que jeito? Azão
Azão, Bzão e Bzão. Que letra horrorosa. Certo? Azão, azão, Bzão, Bzão. Agora, eu vou pegar essa primeira linha com a segunda coluna. Vai ficar que jeito? Azão. Por que azão? Porque aqui no começo tem azão. Aqui está o azão, ó. Aqui também é azão. Então, é azão, azão. Aqui é Bzão. Então, sempre maiúsculo na frente. Bzão aqui. E esse daqui é Bzinho, né? Então, vou usar esse Bzinho agora. Agora, eu vou pôr o Bzinho aqui, ó. Vou pegar essa primeira linha com a terceira coluna. Aqui é A. Então, começa do A, é outra letra A. Então, aqui eu tenho um Azinho. Então, eu vou juntar azão com azão. Depois, eu vou para a segunda letra. Aqui é Bzão, aqui é Bzão. Então, vai ficar Bzão. Bzão. Certo? Bom, e agora? Eu vou pegar aqui a primeira linha com a minha quarta coluna. Então, vai ficar azão, azinho e Bzão, Bzinho. Opa! Que bonitinho. Só que não. E Bzão, Bzinho. E agora, o que que eu faço? Eu vou pegar a segunda linha e combinar com a primeira coluna, estilo que eu fiz em cima. Então, vai ficar aqui azão, azão, Bzão. Tô parecendo criança que está sendo alfabetizada. Bzinho. Certo? Bom, e assim por diante. Depois eu vou ter completo aqui tudo, vou para a terceira linha, quarta linha, até eu completar todos, certo? Bom, e agora? Depois que eu fizer tudo isso aí, né? Como é que vai ficar o meu quadro? Então, vamos pegar, né, um quadro aqui, já pronto, bonito, diferente daquele feio meu ali. Então, deixa eu tirar essa caneta daqui, essa... Ah, não, caneta, sai daqui. Olha só. Então, o meu quadro, eu vou ter... Acho que ele ficou um pouquinho para baixo aqui no negócio, né? Redirecionar ele, mas não está tendo jeito aqui. Ó, então, o meu quadro vai ficar que jeito? Então, eu vou ter todos esses que estão aqui meio rosinha, né? São dominantes nos dois pares de genes, né? Esses daqui, ó, dominante no primeiro par, esses verdinhos, dominante no primeiro par e recessivo no segundo. O roxinho já é recessivo no primeiro par e dominante no segundo. E esse azulzinho é recessivo nos dois pares de genes. Então, esse seria o resultado daquele quadro que eu estava tentando fazer lá no comecinho, né? Só que eu não concluí ele, porque senão a gente vai demorar 2 anos para me fazer aquilo lá. Bom, agora eu vou voltar aqui um pouquinho e nós vamos tentar fazer um exercício, né? Então, o que fala o seguinte. Então, no nosso exercício, fala o seguinte. Se o indivíduo de genótipo azão, azim, bezão, bezim, for autofecundado, o que é autofecundado? Ele mesmo vai usar a célula reprodutora masculina dele, vai fecundar a célula reprodutora feminina dele. Se o genótipo dele é azão, azim, bezão, bezim, é a mesma coisa que eu estivesse falando que eu vou cruzar um azão, azim, bezão, bezim, com outro azão, azim, bezão, bezim. Então, eu vou cruzar 2 indivíduos desse daqui, ó. Então, eu vou cruzar 2 desse.
tá? Então, eu vou cruzar 2 azão, azim, bezão, bezim, tá? Então, eu vou cruzar 2 indivíduos. Vou fazer aquele cruzamento que eu estava fazendo antes. Então, quando falar autorfecundação, eu cruzo ele com outro igual a ele, que, na verdade, né, é o cruzamento que é para ser feito aqui. Então, aqui, ó, quando for ocorrer a autofecundação, ele quer saber o número de gametas diferentes, quantos gametas diferentes ele vai produzir, né? E qual a proporção de indivíduos com o genótipo azim, azim, bezim, bezim na sua prole. Agora eu quero que vocês terminem esse quadro lindo, maravilhoso, com uma letra bonita, pelo amor de Deus. Não faça igual essa letra minha de alfabetização, mas é porque eu estou usando o notebook, né? Então, eu estou escrevendo com o cursor, então não dou conta de escrever bonitinho. Vocês vão terminar esse quadro e vão me dizer quantos gametas diferentes teve e qual a proporção, né, de indivíduos azim, azim, bezim, bezim. Vamos lá? Uns minutinhos aí para vocês terminarem e já me dizer, me falar a resposta. Me dizer aí qual que vai ser a resposta Professora, certa. volta lá na questão. Professora, volta na questão. Aqui na questão? Estou aqui na questão. Isso, se a senhora quiser voltar lá para os meninos. No quadro? Tá. Então, aqui, ó, no quadro, para quem tem dúvida como fazer o quadro, o cruzamento é esse daqui, né, do exercício. Azão, azim, bezão, bezim. Quando falar autofecundação, eu vou cruzar ele com ele mesmo. Então, eu vou cruzar azão, azim, bezão, bezim, com azão, azim, bezão, bezim. Então, vou fazer esse cruzamento. Tirei os gametas. Lembra que o exercício está te perguntando o seguinte, ó. Ele pergunta assim, ó. O número de gametas diferentes, né? Aqui, eu já te dou a resposta para isso. Qual o número de gametas diferentes, né? Aí, depois, eu tenho que fazer esse cruzamento e ver nesse quadro quantos azim, azim, bezim, bezim eu vou obter nesse quadro, certo? Então, agora, vocês vão terminar esse quadro que eu comecei, né? E vão fazer para mim e vão descobrir para mim a resposta. Quando terminar, já me dá o aviso aí que a gente já... Professora, volta na questão, por favor. Sim, volto. Espera aí, só um pouquinho aqui que apareceu. Aqui. Ele quer saber quantos que vai dar azim, azim, bezim, bezim? Isso. Quantos azim, azim, bezim, bezim. Ele quer os gametas, quantos gametas diferentes teve, né? Que é a primeira pergunta. E depois, quantos azim, azim, bezim, bezim eu encontro. Então, eu tenho que terminar esse quadro aqui para me descobrir. Professora, eu acho que é a letra A, porque teve só 2, azim, azim, bezim, bezim, e tem 16 gametas. Tem 16 gametas, não tem 16 gametas, e não dá 2 azim, azim, bezim, bezim. Olha só, o que é o gameta? Até falei para vocês que aqui já está a resposta do gameta. O gameta é o AB, AB, A, bezão, A, bezinho, azim, Ah, tá, é bezão. porque tem que arrumar Uhum. isso, né? Uhum. Então, ó, os gametas são as células reprodutoras, certo? Então, gameta, eu vou ter um
uma letra de cada par. Então, por exemplo, aqui, ó, azão, bezão é um gameta. Azão, bezim é outro gameta. Azim, bezão é mais um gameta. Azim, bezim, outro gameta. Então, aqui, né, ele está perguntando quantos gametas diferentes você obteve. Agora eu entendi, é porque eu estava contando os que tinha dado no quadro. O do quadro é o genótipo. O quadro dá 16. Aí esse é o genótipo, tá? Mas não dá 2 excessivos, 2 azim, azim, bezim, bezim também não. Quer ver? Vai fazendo e vai confere de novo. Se não tem nada errado. Confere se os seus gametas estão iguais aos meus aqui. Oh, conseguindo escrever mais bonitinho, tá vendo? Quando eu não tenho que falar com vocês, até que eu consigo escrever, ó. Conseguiram terminar? Eu estou quase terminando aqui no processo da velocidade da tartaruga. Professora, eu consegui terminar. Viu? Qual a sua resposta? A letra C. Eu tenho 4 gametas diferentes e a proporção de indivíduos com azim, azim, bezim, bezim, verde e rugoso é 1/16. Isso. Mais alguém conseguiu chegar nesse resultado? Bom, ó, então aqui, o número de gametas, né? O número de gametas, eu estou falando desse cara aqui, ó, do azão, azim, bezão, bezim. Se ele estivesse falando o número de gametas desse daqui, seria 1, tá? Bom, agora ele está falando desse daqui, ó. Ele fala o seguinte, o número de gametas diferentes que ele... de gametas diferentes por ele produzido e a proporção de indivíduos de genótipo azim, azim, bezim, bezim. Então, se eu fizer esse cruzamento, igual que está um quadro desse pronto aqui, né? Eu vou observar que aquele mesmo quadro que a gente estava fazendo ali com as letrinhas, que eu demoro 2 anos para escrever, né? Aqui, nesse quadro, que é igual aquele lá, eu só tenho um azim, azim, bezim, bezim, que vai ficar bem nesse cantinho aqui, bem nessa posição. Então, eu só vou ter um em 16. Então, não vou encontrar outro, tá? Desse daqui. Nota uma coisa, esse quadro, a gente até demora um tempinho para fazê-lo, claro, principalmente quando a gente está começando. Depois que a gente já pega uma prática, a gente anda mais rápido.
Mas esse quadro ele serve de base para você responder várias coisas, tá? Então, ele poderia te perguntar uma outra coisa, ele poderia te perguntar quantos díbridos existe, né, nesse cruzamento. Vamos supor que eu tivesse uma outra letra e perguntasse quantos díbridos. Vamos lembrar aqui, ó, o que é díbrido. Díbrido, né, eu vou ter simultaneamente duas características hereditárias distintas, né, que vão se expressar de forma diferente. Ou seja, para ficar mais fácil ainda de eu entender o que é díbrido, eu vou colocar na minha cabeça que díbrido é dois pares duplamente heterozigoto. Dois pares heterozigotos. Então, se agora ele pergunta para mim, se ele tivesse uma letra B aqui, e perguntasse quantos díbridos você encontra aí, vamos até colocar aqui, qual a proporção de híbridos? Quantos híbridos vocês vão encontrar aqui nesse cruzamento, que é o mesmo cruzamento que a gente fez antes? Quantos híbridos? Conta para mim agora. Professora, de híbrido seria todos, não? Não. De híbrido. Di quer dizer dois. Híbrido quer dizer heterozigoto. Então, é heterozigoto nos dois pares. Só para você ter noção, ó, o primeiro, azão, azão, bezão, bezão. Azão, ezão é híbrido? Não, ele é homozigoto. Híbrido é a mesma coisa que heterozigoto. Bezão, bezão é híbrido? Não, ele é homozigoto. Então, aqui eu tenho um homozigoto nos dois pares de genes. Ele não é de híbrido, nem chegou perto. Esse daqui... Eu acho que são 5, eu acho. Não, não é 5, não. Olha direitinho, conta direitinho. Ó, só para te colocar, azão, azão, bezão, bezinho. Não é 5. Como que é? Quem falou? A Emily. As duas têm que ser heterozigoto, por exemplo, tem que ser vezão. Por isso que é de híbrido. Isso. Porque, por exemplo, Emily, igual esse aqui, ó. Azão, azão, bezão, bezinho. Então, aqui ele é homozigoto e aqui ele é heterozigoto. Ele não é de híbrido. Di quer dizer dois. Híbrido quer dizer heterozigoto. Então, aqui ele não é, aqui também não, né? Então, quantos de híbridos eu vou ter? Heterozigoto nos dois pares. 4. 4. Quem falou? Parece que é a Carol? Larissa. Toda vez eu toco o nome da Larissa. Isso mesmo, Larissa. Então, ó, até uma coisa aqui, que é sempre que eu cruzar dois díbridos, o meu quadro vai ficar desse jeitinho, nessa posição. Olha as diagonais. Diagonal. Então, aqui, ó, azão, azim, bezão, bezinho. Azão, azim, bezão, bezinho. Azão, azim, bezão, bezinho. E azão, azim, bezão, bezinho. Esse é o díbrido. Então, díbrido é quando ele é heterozigoto nos dois pares. Então, aqui, ó, na diagonal, eu tenho o díbrido só na diagonal. Só aqui, ó. Certo? Então, na diagonal, eu encontro os 4. Eu não vou achar o díbrido em outro lugar. Claro que ele pode estar em outra posição se eu mudar o cruzamento, tá? Mas quando eu cruzar dois díbridos, sempre vai dar essa posição aí. E se a gente perguntasse, então aqui 4 em 16, beleza. Se tivesse perguntando para nós, então, quantos homozigotos em apenas um Agora eu quero homozigotos em apenas um par de genes. Aqui, proporção, né, de híbridos, que foi, no caso da proporção de híbrido aqui, foi 4/16, né? Porque aqui em 16, que é o total de resultados, lembra que essa parte branquinha é gameta, não conto. E o resultado é esse aqui que está colorido.
Então, eu tenho 16 resultados, que são os gametas. Aliás, gametas não, desculpa, que são os genótipos. O gameta é esse branquinho. Então, entre os 16 genótipos, eu tenho 4 genótipos, que são esses aqui, ó, da diagonal, tá? Que vão ser de híbridos, tá? Sempre, se você tiver dúvida se o seu quadro está certo, 8. eu quero homozigoto em apenas um par de gene. Então, se é um par de gene só, se são 8, então vamos ver. Vamos conferir aqui, ó. Esse daqui é homozigoto nos dois, eu quero em um par, então não vou contar. Esse é homozigoto, né, em um par, porque aqui é heterozigoto, então eu tenho um. Aqui eu tenho 2. Esse é heterozigoto, não conto. Esse é homozigoto em um par, então eu tenho 3. Esse é homozigoto nos dois pares, então não vou contar. Esse é heterozigoto nos dois pares, não conto. Esse é homozigoto em apenas um par, então agora eu tenho 4. Homozigoto em apenas um par, ó, só esse aqui que é homozigoto, então eu tenho 5. Esse é heterozigoto nos dois, homozigoto nos dois, heterozigoto em homozigoto em um par. Então agora eu tenho 6. Heterozigoto, homozigoto em um par só, porque aqui azão, azim, aqui bezinho, bezinho. 7. Homozigoto em um par. 8. Azim, azim, bezão, bezinho. Né? E aqui homozigoto nos dois. Então, foi a Larissa, né, Larissa? Que falou que é 8. Foi a Ana Luísa. Hã? Tô ruim Foi a para Ana reconhecer. Luísa. Tô ruim para reconhecer a voz, hein, Ana Luísa? Quando a Larissa fala, eu penso que é a Caroline. A Ana Luísa fala, eu penso que é a Larissa. Então, a Ana Luísa falou que são 8 em 16. Isso mesmo. Então, eu tenho 8 em 16, que são homozigotos em apenas um par de genes, certo? Bom, então, esse cruzamento, eu aprendendo a fazer o cruzamento, eu vou ver que várias vezes eu posso usar o mesmo cruzamento para achar várias respostas. Só que, claro, esse cruzamento eu posso usar, né, ele várias vezes. Vamos até colocar mais uma paginazinha aqui e vamos fazer aqui um cruzamento, né, realizar esse cruzamento aqui. Vamos realizar ele no caderno. Então, aqui eu vou ter azão, azim, bezim, 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 versus azão, azim, bezão, bezinho. Pronto, agora nós vamos fazer um outro cruzamento. Então, nós vamos fazer um outro quadro daqueles, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer, tirar os gametas. Então, a primeira coisa que eu vou ter que procurar é os gametas. Professora, a senhora pode voltar naquele quadro que a senhora estava fazendo, aquele anterior, por favor? Sim, posso. Volta Naquele que agora. a senhora estava escrevendo. Esse aqui, né? Esse que eu estava fazendo ou aquele que já está Isso, bonitinho? esse mesmo. Tá bom, só Uhum, queria olhar os gametas. Obrigada. certo. Beleza. Então, agora eu vou ter que fazer um cruzamento desse daqui. Primeira coisa, tirar os gametas. Então, vamos pegar os gametas aqui. Então, aqui, ó, um genótipo, né? Repete para mim que agora eu não consigo ver. É azão, azim, Azão, azim, bezim, bezim. bezim, bezim, certo? Então, quais os gametas que ele vai ter? Então, eu quero achar os gametas dele. Lembra que eu falei que o gameta eu vou pegar uma letra de cada par. Então, eu vou pegar esse azão e combinar com as duas possibilidades do outro par. Então, eu vou ter o gameta. Vou ter o gameta azão, azim, azão, bezim, né?
não é azão, azim, por quê? Senão ficaria o mesmo par. Então, eu vou ter o gameta azão, bezim. Olha só, se eu combinar ele com a primeira vez com azão, bezim, vai ficar azão, bezim. Se eu combino com a segunda letra, vai ser azão, bezim novamente. Detalhe, se você não quiser, você não precisa colocar ele duas vezes, tá? Você pode colocar ele só uma vez, porque ele vai repetir. Eu vou colocar ele aqui só para a gente ver, né, que ele aparece duas vezes. Bom, beleza. Mas você não precisa colocar ele sempre, né? Até para ficar mais prático e mais rápido para você fazer o exercício. Agora aqui, ó, azim, bezim. Então, agora eu vou colocar o outro, que é o azim, bezim. E agora esse azim de novo combina com o outro bezim, que é o segundo bezim. Então, agora eu vou ter azim, bezim. Eu não preciso, de novo, eu não preciso, quando repete, eu não preciso repetir, tá? Só estou colocando só para a gente ter noção de que o que acontece com eles aqui, como é que vai ficar os gametas. Bom, o outro genótipo é azão, azim. O outro genótipo aqui vai ser azão, azim, bezão, bezim, certo? Eu quero saber quais os gametas dele. Bom, quais são os gametas que ele vai produzir? Qual que vai ser os gametas dele aqui? Azão, bezão. Azão, bezão. Azão, bezim. Azão, bezim. Azim, bezim. Azim, bezão. Bezão, né? E azim, bezim. Azim, bezim. Opa, eu coloquei errado. Azim, bezim. Certo. Então, ó, vamos só olhar aqui. Aqui eu tenho 4 gametas diferentes. Então, eu tenho, se ele perguntasse probabilidade dos gametas, eu tenho chance de ter um gameta de 25% azão, bezão, 25% azão, bezim, 25% azim, bezão, tá? E 25% de cada. Agora, esse daqui, qual a porcentagem de eu ter um gameta azão, bezim? 50%. 50%. Tá vendo? Por isso que eu falo, se você quiser só usar um azão, bezim, você pode. Um azão, bezim, você pode. Porque ele vai ser só 50%. Tá? Ele repete. Então, você não precisa usá-lo 2 vezes seguidas. Agora, aqui, como é tudo diferente, eu tenho que usar todos. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquele quadro. Vou até passar para uma outra... Vou tentar fazer aqui. Vou fazer o quadro aqui, ó. Vou pegar uma caneta aqui para mim tentar fazer o quadro, que é o terrível. Aqui. Meu Deus do céu. Que tristeza. Tudo torto. Isso porque tem a linha quadriculada embaixo, né? E eu faço torto assim. Então, ó, no meu quadro, o que eu vou fazer primeiro? Primeira coisa que eu tenho que fazer é achar os gametas. Achei, né? Depois que eu achei os gametas, agora eu vou colocar esses gametas nas extremidades. Então, nas extremidades, eu vou colocar os meus gametas. E depois eu vou juntar, né, para ter o genótipo, que é o 16 resultados são o genótipo. Então, nessas pontas que eu estou colocando aqui, vai ficar os gametas. Agora, no meio, vai ficar o meu genótipo, que é a resposta que eu quero. Como eu estou no notebook, eu não tenho... Até canetinha eu tenho, mas eu estou no notebook, eu tenho que fazer tudo com a ponta do... Com a ponta do dedo, não tenho o cursor. Que ódio que me deu agora. Eu rabisquei tudo. Então, ó,
Como que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, achar o gameta. Achei. O que que eu faço? Coloco esses gametas no quadro, né? E aí, depois, eu vou juntar os gametas. Então, aqui, vou colocar eles aqui. Então, eu vou ter gameta do primeiro, que é azão, azim, bezim, bezim. Então, gameta que eu vou ter aqui, ó, azão e bezinho. O outro gameta também foi azão, bezinho. Eu achei 2 desses. Depois, azim, bezinho. E o outro, azim, bezinho. Então, vamos notar aqui, ó, que eu peguei essa extremidade, né, que seria para formar as linhas, eu usei os gametas desse primeiro aqui. Do segundo, eu vou colocar aqui em cima, tá? Então, aqui vai ficar azão, bezão. Aqui, azão, bezinho. Aqui, azim, bezão. Aqui, azim, bezinho. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou juntar os gametas da mesma forma. Então, eu vou juntar a primeira linha com a primeira coluna. Então, vai ficar azão, azão. Ai, Deus, que bagunça que eu faço. Azão, azão. Escreve lindo aí. Azão, azão. Aqui eu tenho bezão e aqui bezinho. Então, do par, eu vou pegar a primeira letra maiúscula. Então, vai ficar bezão. E vou colocar o bezinho. Deixa eu fazer um bezinho meio maragrinho aqui. Bezinho. Certo? Agora, eu vou pegar esse par e combinar esse gameta, desculpa, com esse gameta daqui. Então, ele vai ficar que jeito? Vou até colocar ele de outra cor aqui. Ele vai ficar azão. Escreve, lindo. Azão. Bezinho. Oh, beleza. Bezinho. Certo? E agora eu vou juntando e vou completando. Agora eu vou juntar esse daqui com a terceira coluna, que vai ficar azão, azim, bezão, bezinho. Certo? E assim eu vou completando. Então, eu vou até colocar de outra cor. Vai ficar azão. Por que azão? Da onde você tirou esse azão? Aqui o azão. Agora, azim, que é esse daqui. Então, azão, azim. Vou pegar o bezão, que está aqui em cima. Vou colocar ele aqui. Ficou gigantesco. E esse bezinho. Beleza. Agora, vou juntar a primeira linha com a última coluna. Né? Deixa eu mudar de cor aqui de novo. Vamos colocar amarela aqui, para a gente diferenciar. Então, vai ficar azão, azim, bezinho. Não vai caber aqui dentro, que eu estou fazendo as letras gigantes. Bezinho. Certo? Agora, pensa comigo uma coisa. Aqui ó, a primeira linha é azão, bezão. A segunda linha, azão, bezão. Desculpa, falando errado. A primeira linha, azão, bezinho. A segunda linha, azão, bezinho. Então, tudo que eu fiz aqui em cima, nessa linha, vai dar igual, ó.
Você pode fazer que vai dar igualzinho. Se der diferente, você está errado. Tá? Então, significa o quê para mim? Eu não sou obrigada, eu não tenho necessidade de fazer essa aqui, ó. Se eu quisesse, no meu quadro, eu nem precisaria colocar esse daqui. Eu colocaria só esse de cima e esse terceiro aqui. Porque vai repetir, vai ser igual. E aí, isso você ganha o quê? Você ganha tempo na sua vida, né? Então, você não precisa fazer esse aqui de novo. Eu só coloquei no quadro só para a gente ver que vai dar igual, né? Então, aqui, ó, se eu fizer, vai dar igualzinho, certo? Então, aqui vai ficar, ó, azão com azão, azão, azão. Depois, Bzão, que está aqui em cima, e Bzinho, ó. Bzão, Bzinho. Então, você não é obrigado a repetir. Ah, mas por que naquele primeiro quadro você fez todos? Eu fiz todos porque, olha, os gametas são todos diferentes, tá? Se os gametas forem iguais, mas presta atenção, eu estou falando do quê? Do mesmo genitor. Porque, claro, esse gameta aqui é igual a esse, então não vou fazer? Não, vou ter que fazer, certo? Eu estou falando quando é do mesmo genitor. O que é genitor? Como se fosse a mesma pessoa, certo? Então, aqui, vamos imaginar que fosse um ser humano, esse aqui. Então, ó, quer dizer que esse homem, vamos imaginar que esse aqui fosse o homem. Ele vai produzir gametas azão, bezim e azim, bezim. Ele só produz esses dois gametas. E que a mulher produza 4 gametas diferentes, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, como é o homem que produz só 2 tipos de gameta, eu vou combinar só esses 2 tipos. Ah, não, eu tô com dúvida, eu quero fazer o quadro todo. Tudo bem. Só que você tem essa possibilidade de fazer ele assim e ficar mais rápido. Então, ó, vocês vão fazer esse quadro para mim e vocês vão me responder o seguinte. O que está perguntando aqui vai ser qual a probabilidade de nascer e híbrido? O acento de híbrido. Certo? Então, eu quero qual a probabilidade de nascer um de híbrido? Então, agora vocês vão terminar o quadro, né? Vocês têm a opção ou de não fazer essa aqui e essa última, ou se você quiser, tá com dúvida, pode preencher o quadro todinho. E vocês vão encontrar para mim qual a probabilidade de nascer um de híbrido, tá bom? Vamos tentar fazer isso daí? Hello? Oi, Dúvida professora. nesse... Pode falar, que tá tão silêncio que eu tô pensando, sumiu todo mundo. Não, eu tô aqui. Nós estamos aqui firme e forte. Eu já fiz o quadro. Já fez? E aí, quantos de híbridos? Quantos de híbridos apareceu aí? De híbrido, lembra, é heterozigoto nos 2 pares. Quatro, professora? Ó, vamos conferir? Na primeira, você fez com o quadro todo ou você pulou? Eu fiz com todo. Todo, tá, beleza. Então, aqui dá 1, aqui dá mais 1, né, 2. Se eu for olhar, contar o quadro todo, né? Aqui vai dar o azão, azim. Bezão, bezinho. Né? Esse daqui vai dar azão, azim, bezim, bezim, então não é o que eu quero. Aqui vai dar azim, azim, bezão, bezim. E aqui azim, azim, bezim, bezim. Então, realmente, dá 4. Se eu fizer o quadro inteiro, dá 4 em 16. Se eu fizer da forma que eu falei para vocês, vai ficar 2 em 8, né? Aí pensa, 4 em 16, se eu simplificar, dá 2 sobre 8 também, né? Ou se eu posso simplificar até mais ainda, certo? Então, certinho, dá 4. Para quem fizer o quadro todo, 4 em 16, certo?
Bom, meninos, por hoje, eu acho que hoje clareou mais um pouquinho de como fazer esse cruzamento, né? Que eu achei que na aula passada ficou muito bom, não. Então, por hoje é só, né? A nossa aula já está findando aí nosso tempo, tá? Aí eu vejo vocês, então, na próxima aula, e aí a gente, qualquer dúvida que tiver aí, pode me chamar no privado aí, que a gente está aí para ajudar, ok?